E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre bioenergética, o processo de fotossíntese. Eu sou o professor Ronald e vem comigo na trilha da biologia. Bom, primeiramente, o que é fotossíntese? Fotossíntese é um conjunto de reações que converterá produtos reagentes de baixa energia, como o gás carbônico, o CO2 e a água, em moléculas orgânicas contendo alta energia. É um processo anabólico, o que quer dizer que vai absorver energia nesse processo. Então, a planta, as algas e até mesmo as cianobactérias poderão absorver energia luminosa e transformar em energia útil, em alimento para elas, através desse processo. Na figura ao lado, a gente consegue perceber aí que a fotossíntese ocorre nos eucariotos dependendo do cloroplasto e ocorre em duas etapas. A fase chamada de reações de Claro ou fase clara fotoquímica, dependente da luz para acontecer, e a fase escura ou química, também conhecida como ciclo de Calvin, que não depende diretamente da luz para acontecer, ou seja, desde que a planta tenha energia suficiente na forma de ATP e NADPH, ela poderá fazer as reações do ciclo de Calvin mesmo no escuro. Fase clara, vamos entender. A fase clara, então, é a fase dependente da luz, que basicamente vai absorver a luz através de uma molécula conhecida como clorofila, que fica nos eucariotos, situada na membrana interna do cloroplasto, formando grupinhos de clorofila que chamamos de fotossistemas. E basicamente na fase clara, repetindo aqui, nós transformaremos a energia da luz em energia útil para a célula na forma de ATP e NADPH2. Ocorre então nessa membrana tilacoide, que é a membrana interna do cloroplasto. E pode ser também essa fase dividida em duas etapas, chamada de fotofosforilação cíclica e fotofosforilação acíclica. Bom, vamos entender um pouco melhor sobre isso. A planta, os vegetais e as algas absorvem luz através das clorofilas que ficam nessas regiões parecendo moedinhas que estão no interior do cloroplasto. Essa é a membrana interna chamada de membrana tilacoide. Lá, então, as clorofilas formam conjuntos que absorvem a energia da luz e transferem isso para elétrons que serão transferidos para um conjunto de proteínas que terá como função transferir novamente essa energia do elétron para as moléculas de ATP e NAD. Bom, o gráfico ao lado, na parte superior, mostra a taxa de absorção de luz e o comprimento de onda da luz visível. A luz que enxergamos, a luz que consideramos luz branca, pode ser dividida em vários comprimentos de onda que variam do roxo ao vermelho. E como vocês podem observar aqui, a parte que é mais absorvida pelas folhas, onde estão os cloroplastos, onde está a clorofila, é a região do azul. Por isso, a gente não enxerga a maioria das folhas azul, porque o que a gente enxerga é o que é refletido, ou seja, o que é pouco absorvido, que é a zona do verde. E aí, por isso, as folhas são verdes, pois a gente enxerga aquele comprimento de onda pouco absorvido pelas clorofilas. Nesse gráfico, podemos notar também a presença de um pigmento acessório à fotossíntese, ou seja, além da clorofila, existe um outro pigmento chamado de carotenoides. Os carotenoides, eles ampliam a faixa de absorção de luz na folha e funcionam como um protetor solar natural para a planta, já que protegem a planta do excesso de luz que incide sobre elas. Bom, o que é essa história de fotofosforilação cíclica e acíclica que acontece na fase clara? Bom, aqui nessa figura a gente tem um fotossistema. As partes verdinhas são as clorofilas. Elas vão absorver a luz do Sol, como está sendo mostrado na figura, e vão transferir elétrons de alta energia, olha só o estado excitado do elétron, para os citocromos, que são proteínas da cadeia transportadora de elétrons. Esses citocromos
vão pegar essa energia por sua vez e conseguir transferir essa energia para o ATP. O elétron que caiu nos citocromos irá voltar para as clorofilas do fotossistema que está sendo mostrado, no caso, fotossistema 2. Tá? Apesar de ele estar aparecendo primeiro aqui, o nome desse fotossistema é fotossistema 2. E o que acontece? Como o elétron voltou, as clorofilas não vão ter perda de elétron. Tá? Então, desconsiderem o que está acontecendo com a água nesse momento aqui na figura. O que acontece? Além da fotofosforilação cíclica, que só gera ATP, a gente pode usar um fotossistema novo, um conjunto de clorofilas nova, para fazer uma situação em conjunto com o fotossistema 2. Então, a gente junta os dois fotossistemas e a gente tem a fotofosforilação acíclica. Isso porque, nessa etapa da fase clara, o elétron que saiu do fotossistema 2, o primeiro que está sendo mostrado na figura da esquerda, vai passar pelos citocromos, vai formar ATP e vai cair no fotossistema 1, o P700 que está sendo mostrado. Mas nesse momento, o fotossistema 1 também já absorveu a luz do Sol e já liberou esses elétrons para passar por outras proteínas carregadoras de elétrons, que são a ferridoxina e a NADP redutase, a NADP redutase, que vai com a energia do elétron, vai produzir o NADPH. Tanto o ATP produzido nessa fotofosforilação acíclica quanto o NAD vão participar da segunda fase da fotossíntese, que é o ciclo das pentoses, ou ciclo de Calvin, ou também fase escura. 3 nomes para a segunda fase da fotossíntese. Eu não sei se você percebeu, mas o elétron do fotossistema 1, que passou pela ferridoxina, acabou caindo no colo do NADP, que virou NADPH. E aí esse elétron vai embora, não volta mais para o fotossistema. Bom, aquele primeiro fotossistema da esquerda perdeu seu elétron, que ficou no fotossistema 1, e está ficando cada vez mais sem elétrons. Para resolver esse problema, no fotossistema 1, há a quebra de moléculas de água, chamada de fotólise da água. E essa quebra de molécula da água libera elétrons para repor esses elétrons perdidos na fotofosforilação acíclica. Então, repetindo aí, a fotólise da água, ela libera elétrons para repor os elétrons perdidos para o NAD nesse sistema de reações que acabou de acontecer, que a gente conhece como fase clara. Esse processo de quebra da água, a fotólise da água, acaba desmembrando a água em hidrogênio e oxigênio. E é esse oxigênio que as plantas ou algas liberam, e até mesmo as cianobactérias liberam para nós na atmosfera. Esse oxigênio tão necessário para a nossa respiração e para a respiração celular de todos os seres vivos, incluindo as próprias plantas, algas e cianobactérias. Para finalizar, nós temos a fase escura. Afinal de contas, na fase clara só foi produzido ATP e NADPH2. Não foi produzido nenhum alimento, nenhuma molécula orgânica. A fase escura ou química é que produzirá essa molécula orgânica. Essa fase, como vocês sabem, é também chamada de ciclo de Calvin ou ciclo das pentoses. Nesse ciclo, ocorre a interação com uma molécula, uma enzima chamada ribulose bifosfato, mais conhecida como rubisco, e acontece no interior do cloroplasto, então chamado de estroma, não dependendo diretamente da luz para acontecer, já que o NAD e o ATP estão armazenando a energia da luz, e esses foram produzidos na fase anterior. Só para você ter uma noção aqui, ao lado direito aí na sua tela, a gente tem a figura em microscópio, a foto microscópica de um cloroplasto. E as setas vermelhas mostram a região do estroma, onde ocorrerá a fase escura. E a seta amarela mostra o amido armazenado no cloroplasto, que é fruto da produção de glicose e, posteriormente, conversão dessa glicose em amido. Então, pessoal, esse ciclo que está à sua direita é o famoso ciclo de Calvin, fase escura. Tá? É um conjunto de reações que utilizará do ATP e do NAD para produzir
a molécula de glicose. Então, na verdade, esse ciclo tem que rodar 2 vezes para produzir uma molécula de glicose, gastando com ele 18 ATPs e 12 NADPH2 para a produção dessa molécula. Vamos ver aqui. Nesse ciclo de reações, a ribulose 1-bifosfato entra junto com o CO2, né, com 3 moléculas de CO2, e vai formando subprodutos que não têm importância para nós nesse momento. O produto de maior importância é o gliceraldeído 3-fosfato, que sua fórmula estrutural está aí representada do seu lado direito. Essa molécula de 3 carbonos pode ser usada para formar açúcares, para formar ácidos graxos, que são os precursores da gordura, e para formar aminoácidos. É como uma peça única que a gente pode montar qualquer outra molécula orgânica dentro do vegetal. Cada 2 ciclos desse, cada vez que esse ciclo roda 2 vezes, ele produz 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato, que ao se unirem podem formar o equivalente a uma molécula de glicose. Tá? Então, por isso que a gente fala que na reação de fotossíntese, a planta ou a alga, através de CO2 e água, produz glicose no final. Tá? Mas a verdade é que produz essa molécula aí anterior, que é o gliceraldeído 3-fosfato. Essa figura que eu acabo de mostrar para vocês aqui resume muito bem as 2 fases da fotossíntese. Aqui a gente pode ver a fase clara acontecendo do lado esquerdo e com a presença de luz, né, ocorrendo as fotofosforilações aí, a fotólise da água, então entra molécula de água no sistema e sai moléculas de O2 como produto final dessa fase clara aí. Além disso, ocorre a formação de moléculas de ATP e NAD que serão usados no ciclo de Calvin, no ciclo das pentoses, né? E a cada 6 moléculas de CO2 que entram no ciclo das pentoses, a gente tem 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato, né? Ou 3-fosfato-gliceraldeído, que equivalem a uma molécula de glicose. No final da história, então, 12 moléculas de água entram como reagente, 6 moléculas de CO2 dentro do cloroplasto e vão ser convertidas em molécula de glicose e gás oxigênio. Bom, outra situação que temos, que é derivada dessa história de entendermos que a fotossíntese é um processo de produção de alimento, é o ponto de compensação fótico, ou PCF. Imagina a seguinte situação. A planta ela precisa produzir alimento para depois ela gastar isso para se manter viva através da respiração celular. Então a planta faz fotossíntese para ela mesma gastar esse alimento depois, seja na produção de novas moléculas, seja no gastar essas moléculas produzindo energia para manter todo o ciclo celular funcionando. Então a planta tem 3 situações que podem acontecer com ela, já que ela faz fotossíntese e respira. Se a taxa de luz for muito pequena, né, a gente vai ter, como numa situação à noite, por exemplo, a gente vai ter mais respiração acontecendo do que fotossíntese, já que não tem luz, por exemplo, à noite, ou nos períodos de inverno, em que o período de luminosidade ou a taxa de luminosidade é baixa. Tá? Então a gente vai ter mais respiração do que fotossíntese. É o que está mostrando desse lado do gráfico. Ó, a fotossíntese é menor do que a respiração. Aqui a planta está gastando mais do que produzindo alimento. Ela vai entrar em déficit, né? Podendo acontecer, se ela não conseguir ultrapassar esse limite, podendo acontecer até a morte do vegetal. Nessa segunda situação, a gente tem uma intensidade luminosa que equivale à mesma taxa de fotossíntese, sendo igual à taxa de respiração. Esse é o ponto de compensação fótico, onde a respiração iguala-se à taxa de fotossíntese, ou seja, a produção de alimento é igual aos gastos da planta. Aqui, ela apenas sobrevive, ela não terá a chance de guardar reservas. Tá? Então, se ela se mantiver nesse índice de luminosidade, ela vai conseguir apenas sobreviver. Quando é que a planta armazena reservas e pode, usar essas reservas depois para crescer e reproduzir? É numa segunda situação, em que a taxa de luminosidade, a intensidade luminosa é mais alta.
E aí a fotossíntese supera a taxa de respiração. Então tudo aquilo que será produzido será maior do que o gasto basal dessa planta. Ela vai poder guardar essa energia na forma de amido, seja nas raízes, como numa mandioca, numa beterraba, ou cenoura, seja em outras partes da planta, como na produção de sementes, e gastar essa energia, seja na reprodução ou no crescimento. Então, a planta ela tem que conseguir, pelo menos alguns períodos do ano, estar nessa situação 3, para que ela possa guardar reservas e para que ela possa desenvolver as outras atividades que não apenas a sobrevivência. Espero que vocês tenham gostado dessa explicação. Agora eu peço que vocês pausem um pouco o vídeo e resolvam as questões 2 da página 179 do livro Capa 2 e a questão do Rumo ao Enem, questão número 7 da página 390 nesse mesmo livro. Pausem lá e nos próximos minutos desse vídeo eu farei a explicação, a resolução guiada. Lá, pessoal, rápido então. Questão da FUVEST. A figura a seguir representa dois processos biológicos realizados por organismos eucarióticos. Complete-a escrevendo o nome das organelas citoplasmáticas 1 e 2 em que tais processos ocorrem. Então aí você tem dois espaços para duas organelas e tem que observar o esquema central. Note que ele está bem resumido. Ele mostra embaixo CO2 e água e a seta mostrando que será produzida, a seta da esquerda, né? CO2 e água produzindo CH2ON. Essa é a fórmula reduzida para carboidratos. Você vê um carbono para cada molécula de água. É o carbono hidratado, carboidratos, açúcares. Se você tem do lado esquerdo a produção de açúcares, você só pode estar falando do quê? Da fotossíntese, que ocorre em qual organela? Sim, se você falou cloroplasto, você acertou. Tá? E o outro processo, envolvendo a organela 2, é um processo catabólico, ou seja, vai haver uma quebra dessa molécula de glicose, liberando CO2 e água e energia. Esse processo a gente já estudou na aula passada e é a respiração celular. Respiração celular essa que ocorre em uma organela citoplasmática chamada de... Sim, chamada de mitocôndria. Se você acertou, parabéns! Nessa questão, um molusco que vive no litoral oeste dos Estados Unidos pode redefinir tudo o que se sabe sobre a divisão entre animais e vegetais. Isso porque o molusco Elysia chlorolica é um híbrido de bicho com planta. Cientistas americanos descobriram que o molusco conseguiu incorporar um gene das algas e por isso desenvolveu a capacidade de fazer fotossíntese. Essa é a parte mais importante do vídeo, do enunciado, melhor dizendo. É o primeiro animal a se alimentar apenas de luz e CO2 como as plantas. A capacidade de um molusco fazer fotossíntese deve estar associada ao fato do gene incorporado permitir que ele passe a sintetizar. Então, o que ele vai produzir a partir desse gene? Ele vai produzir uma molécula. Tá? Essa molécula ela tem relação com a fotossíntese. Logo, só pode ser o quê? A molécula de clorofila, né? Responsável pela absorção de luz, que fala que ele vai se alimentar apenas de luz e CO2. Então, as alternativas que temos com clorofila seriam letra A, letra C e letra E. Então vamos focar nelas, né? Clorofila, que utiliza a energia do carbono para produzir glicose? Não, a energia é da luz. Então a letra A já podemos descartar. Letra C, clorofila, que doa elétrons para converter gás carbônico em oxigênio. Você sabe que o oxigênio que respiramos não vem do gás carbônico, e sim da fotólise da água, da quebra da água que acontece na fase clara, na fotofosforilação acíclica. Assim, não podemos marcar que o oxigênio vem do gás carbônico, não podemos marcar a letra C. Então, só sobra a letra E, a clorofila, que transfere a energia da luz para os compostos orgânicos. Sim, claro que aí houve a omissão de todo um processo intermediário que acontece, né? A clorofila transfere os elétrons para as proteínas, ela gera um ATP e NAD, e o ATP e o NAD é usado no ciclo de Calvin. Então, letra E, resposta correta aí da questão 7 do Rumo ao Enem. Agora, só não vai esquecer de fazer a tarefa mínima no plural, hein?
O prazo é só até dia 5 de abril. Galera, eu agradeço muito a paciência de vocês e até a próxima. Peço que antes de sair do vídeo, deixe o seu comentário, tá, para falar sobre como você está achando essas videoaulas. Afinal de contas, elas têm sido feitas de maneira muito caseira aqui no meu escritório e eu queria o feedback das coisas que vocês gostaram e do que porventura não foi tão bom para que eu possa melhorar nas próximas. Eu agradeço e se você tiver interesse de já ter antecipadamente saber sobre as próximas aulas que vão aparecer no canal, é só se inscrever no canal, ativando o sininho das notificações aí. Muito obrigado e até a próxima!